Bom dia. Nesta videoaula nós vamos a falar sobre campos escalares e campos vetoriais, né? E algumas propriedades envolvendo esses campos citados. Bom, em princípio nós podemos definir campos escalares e campos vetoriais em espaços n-dimensionais, né? Mas nós estamos interessados só quando n igual a 2 e 3, certo? Então, é assim, né? Define-se um campo escalar, né? Como sendo uma função real definida numa região n-dimensional. Essas são as funções que até agora nós já trabalhamos, por exemplo, né? O domínio da função é um espaço n-dimensional e a imagem é uma função real. Certo? Ou seja, o que significa isso, né? A cada ponto do domínio n-dimensional, associamos um escalar ou um número real. Se, por exemplo, né, exemplos de campos escalares poderiam ser, por exemplo, a distribuição da temperatura de um corpo no espaço. Ou poderíamos também dizer que a distância de um ponto qualquer de uma bola até seu centro também é um campo escalar, né? Porque a distância do motor ele vai associar uma medida, né? Ou seja, um número real positivo, né? E a distribuição da temperatura de um corpo também vai associar um número, né? Pode ser positivo, temperatura acima de zero, né? E negativa abaixo de zero. Certo? Se as funções escalares são continuamente diferenciáveis, né? Então decimos que esses campos escalares são continuamente diferenciáveis. Esses campos nós já estudamos ao longo da primeira e segunda unidade. Aqui, por exemplo, temos um exemplo, né? A temperatura da Terra aqui, né? Vejamos que a profundidade da Terra está associada com uma determinada temperatura em graus Celsius, né? Quando temos a 4.000 metros embaixo da Terra, né? Aqui, a profundidade de 4.000 metros, né? Associamos 4.000 graus Celsius. A 6.000 metros de profundidade, associamos 5.000 graus centígrados. Esse gráfico aqui ele foi pego do Google, né? Que representa a temperatura da Terra no ano 2019, né? Só um minutinho. Agora vamos a definir campos vetoriais, né? Então, campos escalares ficou claro. Campos escalares não é mais senão uma função real, certo? Definida em um domínio. Se a cada ponto de algum domínio, por exemplo, temos aqui um domínio agora n-dimensional, ômega, né, certo? Se a cada ponto desse domínio fazemos corresponder um determinado vetor, que vamos a denotar como AM, por exemplo, né? Então, dizemos que está definido um campo vetorial ao longo do domínio ômega, certo? A um ponto você associa um vetor. Obviamente, o vetor aqui que associa, ele é da mesma dimensão do domínio, né? Então, se você tem aqui o domínio n-dimensional, então o vetor que vai associar vai ser também n-dimensional. Exemplos de campos vetoriais, os mais famosos, né? Provavelmente que vocês estudam nos cursos da física, né? São os campos gravitacionais, os campos magnéticos, né? São exemplos de campos vetoriais. Aqui nós temos aqui um exemplo de um campo magnético da Terra, né? Tem outros exemplos que também podem ser dizer, por exemplo, se você tem um fluxo, um líquido, né, que escoa através de um tubo, um cano, por exemplo, né, você pode associar a cada ponto do líquido uma velocidade, né, velocidade do fluxo. Também seria um exemplo de um campo vetorial. Podemos alencar vários exemplos, né. Mas seria aqui. Tudo bem? Então, veja, agora nós definidos o campo escalar e campo vetorial, né, agora nós queremos introduzir alguns operadores definidos nesses campos, tanto o campo escalar como o campo vetorial. Bom, aqui, casos particulares, né? Por exemplo, se n igual a 3, né? Então, temos aqui um vetor tridimensional com 3 componentes, que nós já estudamos. Aqui, para n igual a 2, temos aqui o vetor com 2 componentes, certo? E, obviamente, decimos que esse campo vetorial é continuamente diferenciável se cada um de suas componentes é continuamente diferenciável, né? E assim, por exemplo, se nós decimos o campo vetorial de classe CN, por exemplo, né?
que significa isso? Significa que cada uma das componentes é de classe N, né? Ou seja, possui derivada até ordem N, e essas derivadas são contínuas. Tudo certo? Então, apesar que nós já definimos vetor gradiente, né? Quando estudamos derivada direcional, né? No entanto, vamos a repetir a definição, né? Porque nós queremos estudar, além do gradiente, queremos estudar outros operadores, né? E ele está ligado com esse operador, que se chama operador nabla, né? Operador de Hamilton ou nabla. Na linguagem de teoria de campos, né? Ou usam operador de Hamilton ou operador nabla, né? O operador nabla, como podem observar, é definido dessa forma que está aqui, né? Vejam que aqui tem uma combinação linear das derivadas parciais, né? Certo? Se você quer calcular, por exemplo, o gradiente de alguma função real ou de um campo vetorial, por exemplo, né? Aí você tem que aplicar esse operador a esse campo escalar, de tal forma que você vai obter um vetor tridimensional. Então, vamos usar então esse operador para definir o vetor gradiente, né? Definimos o vetor gradiente de uma função escalar, está vendo aqui? É definida num domínio tridimensional a valores reais, né? Como sendo o quê, né? Aqui, obviamente, nós podemos entender esse gradiente de U como sendo o produto escalar do operador nabla com a função escalar U. Só que aqui deve entender de seguinte forma, né? Quando você faz, por exemplo, a derivada parcial, vou voltar aqui um pouquinho, né? Derivada parcial, por exemplo, aqui com relação a x de U, aí você entende, seria a derivada parcial de U com dx. Tudo certo? Só entender, só deixar claro essa notação. Então, é dessa forma que se define o gradiente de uma função, tá certo? É a combinação linear das três derivadas parciais, né? Primeira ordem. Aqui. Obviamente, aqui, essas derivadas parciais que estão aqui, né? Essas são, se você pode entender como sendo a projeção desse vetor, por exemplo, a primeira, né? Seria sobre o eixo das abscissas. A segunda derivada parcial que está aqui seria sobre o eixo das ordenadas. E a terceira seria a projeção do gradiente sobre o eixo das aplicadas. Então, calcular assim, já introduzir a definição, então é muito fácil calcular o gradiente de uma função, né? Certo? Aqui tem a função U, dada da seguinte forma, né? E aqui nós queremos calcular o gradiente de U. Então, para isso, basta calcular por separado as derivadas parciais, né? E logo escrever em forma de combinação linear desses três vetores ortonormais. Certo? Aqui nós temos a derivada parcial com relação a x, vezes o vetor y, a derivada parcial de u com relação a y, vezes o vetor j, e a derivada parcial de c, de u com relação a z, vezes o vetor k. Certo? Nós temos, então, o gradiente. Antes de definir o outro operador, né, chamado divergente, nós podemos elencar algumas propriedades que seguem facilmente da definição, por exemplo, né? Eu não escrevi aqui, mas eu vou falar. Por exemplo, se você tem o gradiente de uma combinação linear de duas funções, vamos supor que tem uma função, obviamente a função tem que ser de classe C1 para ter sentido, né? Ou seja, que tem que ser apesar que aqui não está explicitamente escrito, mas a função U tem que ser de classe C1, tá certo? Por quê? Porque está envolvendo derivadas parciais de U, né? Então, veja aqui, seja U e V, duas funções reais de classe C1, e seja C1 e C2 constantes. Então, quando nós queremos calcular o gradiente dessa combinação linear, qual seria, né? C1 vezes U mais C2 vezes V. Então, o resultado vai ser igual a quê? C1 vezes o gradiente de U mais C2 vezes o gradiente de V. Tudo certo? Tem outras propriedades que vamos a lembrar também com relação ao gradiente, né? Só um minutinho. Seria o seguinte, né? O gradiente praticamente ele se vai comportar como as mesmas operações que fizemos em arreglar do produto da derivada, né? Por exemplo, se nós queremos calcular a mesma aqui, o gradiente
Eu acho que é melhor vou escrever aqui, então. Então, vou descompartilhar aqui, só para linkar algumas propriedades. Vamos a descompartilhar a apresentação. E vamos a compartilhar uma lousa para escrever essas propriedades. Então, fechamos agora um minuto. Tá, então, decimos aqui propriedade do gradiente, né? Tá, a primeira, né? Nós acabamos de elencar aqui. Nós temos aqui, queremos calcular o gradiente, C1, como dizia, né? Mais C2, V, onde dizíamos que as funções U e V são de classe C1, né? E C1 e C2 são constantes. Então, o desenvolvimento vai ser C1, gradiente de U, mais C2, gradiente de V. Nós podemos também dizer assim, né? Tem a anotação de alguns livros que usam assim, né? Nabla de U, podemos chamar aqui grad também, né? Em algumas oportunidades podemos chamar também assim, grad de U. É uma anotação que se usa. A propriedade 2, né? Aqui temos o gradiente, vou já colocar aqui do produto de U e V. Obviamente aqui tem sentido se U e V são funções reais, certo? Isso aqui se comporta como a regla do produto, né, da derivada, né? Se vai ser igual a V, gradiente de U, mais U, gradiente de V. Certo? A terceira propriedade é sobre a divisão, né? Aqui, ao gradiente de U com relação a... Isso aqui se comporta da mesma forma que a regra da derivada da divisão de duas funções, certo? Isso aqui seria o que? Aqui tem V gradiente de U menos U gradiente de V. E aqui embaixo nós temos V ao quadrado. Tá certo? Essas seriam as propriedades do gradiente, né? Obviamente, nos cursos mais completos de teoria de campos, tem algumas propriedades, por exemplo, da derivada da função composta, né? Podemos continuar elencando, né? Mas eu acredito que essas propriedades já servem, né? Vamos para a apresentação e voltar para a nossa apresentação. Bom, introduzindo então a definição de gradiente de uma função e alguma dessas propriedades, né? Vamos agora a definir outro operador importante, né? Veja aqui agora, né? Nós temos aqui agora um campo vetorial. Tá certo? Aqui temos o campo vetorial definido pelo vetor A. E aqui temos as componentes, né? Aqui também não foi uma escolha muito feliz das componentes, né? Aqui esse AX, AY, Z, ele não significa que são as derivadas parciais de A com relação a X, Y e Z. São simplesmente notações, certo? A X ela representa a primeira componente, né? A Y a segunda e a C a terceira, né? Era melhor chamar a 1, a 2 ou a 3. Isso tudo já está feito, né? É diferenciável em algum ponto. Vamos a exigir que esse campo vetorial seja diferenciável em algum ponto do domínio G tridimensional, certo? Então, definimos a função real da seguinte forma, veja aqui, o divergente de um campo vetorial é uma função real, definido da seguinte forma, okay. Aqui tem aqui, ó, derivada parcial da primeira componente com relação a x, mais a derivada parcial da segunda componente com relação a y, e mais a derivada parcial da terceira componente do campo vetorial, obviamente, quando deriva com relação a c. Certo? De tal forma, então, que o divergente de um campo vetorial podemos dizer que é um campo escalar, certo? Porque associa um número. Então, esse campo aqui, esse campo escalar, chama-se divergente
do campo vetorial A. Simbolicamente, nos cursos de teoria de campos, né, escreve-se que o divergente do campo vetorial A é o quê? É o produto escalar, certo? Que está aqui, né? Aqui entende-se, como se entende isso aqui, né? Ou nós vemos aqui o operador nabla, que está aqui, era aquele vetor, né? Era vetor I, derivada parcial com relação a x, mais j, derivada parcial com relação a y, mais k, derivada parcial. Então, aqui entende-se, por exemplo, que aqui vai ter a primeira componente do operador nabla, vai ser o quê? Derivada parcial com relação a x, não sabe de qual, né? E aí vai encaixar com a primeira componente do campo vetorial A, que seria AX. Entende aí, então, o produto, que seria o produto escalar, né? Seria o produto escalar do quê? O produto de quê, digamos? De derivada parcial com relação a X vezes a primeira componente AX. Então, esse produto entende-se como sendo a derivada parcial, certo? Para ter sentido, essa notação aqui. Tudo bem? Obviamente, aqui também nós podemos alencar algumas propriedades do operador divergente. Isso aqui eu anotei aqui algumas propriedades. Deixa eu ver aqui se eu tenho. Eu fiz aqui um rascunho, né? Então, vamos alencar algumas propriedades. E para isso, antes de alencar as propriedades, vamos considerar um exemplo. Veja aqui, nós temos aqui um campo vetorial, A, né? Com as suas respectivas componentes. A primeira componente é 4x ao cubo z, a segunda, menos 2y z, e a terceira, 3x ao cubo, y ao quadrado, né? Nós queremos calcular o divergente dela. É uma tarefa muito fácil, né? Porque já sabemos a definição, né? Então, o divergente já é facilmente encontrado aqui. Nós vamos a derivar a primeira componente do campo vetorial A com relação a x. Aqui, tá certo? Já escrevi aqui. Mais, derivamos a segunda componente, que está aqui, com relação a y, e mais a derivada da terceira componente com relação a z. Realizando essas operações, nós temos então o quê? O divergente desse campo escalar vai ser dado por aqui. Obviamente, em alguns exercícios, pede-se que calcule o divergente do campo vetorial em um determinado ponto, né? Então, aqui já seria fácil. Por exemplo, se queremos calcular no ponto 1, 0, 0, por exemplo, né? O x é igual a 1, y0, z0, né? Basta subtrair x, y e z por seus valores numéricos aqui, e você obtém aqui no ponto que eu acabei de dizer. Então, seria o divergente do campo vetorial A no ponto 1, 0, 0 seria igual a 12. Aliás, seria igual a 0, né? Porque aqui dá 1 e isso é 0. Seria igual a 0. Aqui tem um nome quando a divergente de um campo vetorial é igual a 0, o campo vetorial chama-se solenoidal. Tem um sentido aqui. Provavelmente quem vai estudar física um pouco mais para frente vão ver isso. E nós vamos saber também que vai ser importante saber se o campo é solenoidal ou não quando vamos estudar o teorema da divergente. Isso aí corresponde para o cálculo 3, né? Que vai facilitar as contas. Tá certo? Só uma pequena informação. Então, agora vou descompartilhar novamente para apresentar algumas propriedades do divergente de um campo vetorial. Tá bom? Vamos lá. Tá, então vamos um pouquinho aqui. Agora vamos apresentar as propriedades do divergente, né? Vamos lá. Então. A primeira, de novo, né? Que temos aqui o divergente, div, de uma combinação de duas funções, de dois campos vetoriais. Aqui tem aqui C1, aqui tem um campo vetorial. Vamos colocar uma setinha, mais C2 e B. Então, nós temos aqui o divergente da combinação de um campo vetorial. Composto C1, o C1 e C2 são escalares, né? E A e B são campos vetoriais. Então, esse aqui, por definição, vai ser igual que C1 divergente
do campo vetorial A mais C2 divergente do campo vetorial B. Essa propriedade é fácil verificar. A segunda propriedade, né? Nós temos aqui divergente. Aqui nós temos uma função escalar que eu vou chamar de U vezes um campo vetorial A. Certo? Então, U é um campo escalar, ou seja, uma função real, certo? Ela está definida no mesmo domínio de A, do campo vetorial A. Então, aqui, por definição, é igual aqui. Vamos escrever aqui. Isso aqui vai ser igual a U, gradiente U divergente de A, mais, deixa eu ver aqui, eu anotei aqui, mais A, e aqui, produto escalar com o gradiente de U. Gradiente de U. A gente pode escrever assim, produto escalar. De tal forma que observe que o divergente tem que ser uma função real, tá certo? Os valores têm que ser reais aqui. E de fato, né? O I é função real, o divergente também é função real, né? Aqui eu tenho o produto escalar de dois vetores, né? Qual? O campo vetorial A e o divergente de U. Tá certo? E essa propriedade aqui, também não é difícil de demonstrar, né? Então eu vou pedir um exemplo para vocês tentarem fazer. Né? Vamos pegar aqui um papel e um lápis e eu quero que vocês calculem. Deixa eu ver aqui. Eu tinha anotado aqui. Vamos a calcular. Divergente de U, gradiente de U. Obviamente, isso aqui a gente pode calcular em coordenadas cartesianas, por exemplo, que seria mais fácil, né? Além de cartesianas, também existem outras coordenadas, certo? Que realmente se estuda em teoria de campos, né? Em coordenadas cartesianas, a gente pode calcular assim facilmente e encontrar os seus componentes em coordenadas retangulares, né? Mas aqui, vejam que é um caso particular da propriedade 2. Assim, né? Temos aqui o divergente de U de U. Aqui é fácil ver que esse gradiente de U aqui vai ser o campo vetorial A. Vendo aqui? É mesmo. Você troca o A pelo gradiente de U. Então, o que vamos ter aqui? Aqui vamos ter aqui U divergente do gradiente de U mais, e aqui você vai trocar A por DU, né? Então você vai ter aqui assim, gradiente de U e gradiente de U aqui. Certo? Porque você trocou esse A por gradiente de U, né? E aqui vamos observar aqui. Aqui você tem U. Aqui tem você uma propriedade que vamos a ver. Aqui tem o divergente do gradiente. O divergente do gradiente, né? Isso aqui é uma propriedade muito conhecida, né? Se chama operador de Laplace. A gente ainda não introduziu essa definição, mas vamos a introduzir agora, né? Veja que você quer calcular o divergente do gradiente de U. O gradiente de U é o quê, né? É um vetor cujas componentes são as derivadas parciais de U. E o divergente, você vai calcular a primeira componente, você vai derivar a primeira componente com relação a x, a segunda com relação a y. Eu vou escrever aqui só para vocês verem aqui, né? Então, vamos supor que a função seja tridimensional, para facilitar. Então, vou escrever aqui. Aqui seria divergente, sim. Do que? Aqui o vetor qual seria? Seria du dx, né? Que é o gradiente. Du dy, e aqui seria du dz. Certo? Vamos considerar aqui. E aqui teria mais. Isso aqui, por definição, se vocês lembram de álgebra linear, né? Essa aqui seria a norma do gradiente de U elevado ao quadrado.
Agora vejamos aqui, tem U vezes. Aqui eu tenho o divergente desse campo vetorial que está aqui, que por acaso é o gradiente, não? Por definição, o que é divergente? Você vai derivar a primeira componente com relação a x, então vai ficar assim. Como já tem a derivada parcial de x, deriva mais uma vez, então vai ficar a segunda derivada parcial de u com relação a x, ficar assim, né? Mais deriva a segunda componente com relação a y, mas a segunda componente já é derivada parcial com relação a y. Deriva mais uma vez, então vai ficar a segunda derivada de u com relação a y. E mais, deriva a terceira componente com relação a z. Mas a terceira componente já é derivada parcial de u com relação a z. Então vai ficar aqui du dz quadrado, né? E aqui você vai deixar indicado assim, né? Que vai ser a norma de quadrado. E por fim, essa expressão que está aqui, né? A gente pode escrever com forma de um operador, se chama operador de Laplace, né? Que se escreve da seguinte forma, assim, então. Aqui seria um triangulinho, né? Aqui seria U mais a norma do gradiente elevado ao quadrado, né? Aqui falamos em que D chama-se operador de Laplace. Operador de Laplace, operador de Laplace. Ou seja, o D vai ser igual aqui, né? Esse operador que está aqui vai ser igual a D ao quadrado com relação a x, né? Mais D ao quadrado com relação a y com relação a z. Tá certo? Se você aplica aqui uma função ao separador aqui, então vai ficar a função aqui e aqui. Certo? Então, essa é com relação à terceira propriedade. A segunda propriedade do divergente. Tudo certo? Tá. Então, agora vamos voltar para nossas apresentações. Então, temos aqui um exemplo de cálculo divergente de um campo vetorial. Agora nós vamos a definir outro operador não menos importante, né? Se chama rotacional de um campo vetorial, né? Campo vetorial A. No ponto dado. Veja aqui, o rotacional de um campo vetorial A, ou em forma de operador nabla, né? Podemos escrever aqui nabla, produto vetorial, com o campo vetorial A, né? Certo? Então, veja, o rotacional é um vetor, tá certo? O rotacional de um campo vetorial é um vetor, né? Define-se como o produto vetorial do operador nabla com o campo vetorial A, né? Então, isso aqui, então, usamos a definição que seria um quase determinante, né? Aqui, veja que na primeira linha do determinante, né? Da matriz determinante, aqui colocamos os vetores ortonormais I e JK. Aqui na segunda linha, nós colocamos as componentes do vetor nabla, né? Como já sabemos, são essas que estão aqui. E na terceira linha, as componentes do vetor A, que como já vimos acima, né? Foi denotado por AX, a Y e a Z. E repito novamente, não foi muito feliz essa escolha, né? Porque alguém pode dizer isso, derivada parcial com relação a X, não é? Só é notação de componente. Tudo bem? Notação de componente. Bom, aqui você desenvolve, né? Não sei se vocês já aprenderam a desenvolver um determinante aqui. Esse aqui não é um determinante, por que não é determinante? Porque um determinante, todas as entradas da matriz da qual está tomando o determinante tem que ser funções reais. E aqui vemos que I e JK não são funções reais, são vetores, né? Unitários. Então, é um quase determinante. Mas a regra vale para isso B. Aí você desenvolve com relação à primeira linha. Tá certo? Quando desenvolve a primeira linha, você pega, então, o primeiro elemento da primeira linha, é I. Você escreve aqui esse I, e aí você faz a regrinha, né? Anula a primeira coluna e a primeira linha. O que ficou? Ficou esse que está aqui, né? Com esse, e esse e esse. Ficaram esses quatro que está aqui. Aí você faz o determinante dessa matriz 2×2, né? Por isso fica aqui. Derivada parcial com relação a y de quê? De AZ.
Está aqui, ó. Menos a derivada parcial de AY com relação a Z. Está aqui. Tá certo? E agora você vai pegar a segunda, né? A segunda entrada, que seria J. Só que o J, ele corresponde ao sinal negativo, né? Porque ele está na primeira linha, segunda coluna. 1 mais 2, 3, menos 1 elevado ao cubo dá menos negativo. Pode quedar negativo aqui. Só que aqui eu já coloquei positivo, né? Mas lembra-se, é menos J. Então, qual é o determinante que você vai precisar? Anula a primeira linha e a segunda coluna. Tá certo? Aqui, então, seria a derivada parcial de AZ com relação a X, menos a derivada parcial de AX com relação a Z. Só como tinha um menos, por isso que inverte. Aí fica dessa forma que está aqui. E, por fim, desenvolve agora com relação à terceira entrada, que é K, né? O K corresponde ao positivo. Então, aqui anula a primeira linha e anula a terceira coluna. Aí fica derivada parcial de AY com relação a X, menos derivada parcial de AX com relação a Y. Ficou aqui. Certo? Uma forma de lembrar como encontrar o rotacional de um campo vetorial. Tá certo? Geralmente, essa fórmula aqui se usa para encontrar o produto vetorial de dois vetores. Obviamente, quando quero, por exemplo, produto vetorial do vetor A com B. A tem componentes, vamos por A1, A2 e A3. E o B. B1, B2 e B3. Então, aqui você colocaria, se quer encontrar o produto vetorial de A com B, aqui no lugar das componentes de nabla, você colocaria as componentes do vetor A. E na segunda, as componentes do vetor B. Aí desenvolve. Certo? Que a maioria de livros, sobretudo especializados aqui em teoria de campos, né, só dão a parte final, essa parte que está aqui. Então, para saber de onde que vem, né, ele vem aqui do desenvolvimento desse pseudo-determinante. Tudo bem, pessoal, até aqui? Eu não tinha perguntado até aqui. Tranquilo? Rony, Lívia, que geralmente pergunta, né? Tudo bem, professor. Tranquilo, né? Bom, agora vamos a considerar um exemplinho, né, para cá. Bom, aqui obviamente eu não considero um exemplo, mas poderíamos considerar um exemplo, né, que é calcular. Certo? Vou deixar para vocês. É necessário considerar aqui um exemplo para calcular ou podemos seguir assim mesmo? O que acham? Vamos aqui ao chat. Podemos. Então vamos para frente. Então. Bom, aqui uma pequena observação, né, da invariância do gradiente e divergente e rotacional, né? Geralmente as observações nós vamos estar em condições de entender quando se estuda no cálculo 3, por exemplo, né, integral de superfície, né? Aí vamos estudar o integral, o teorema do divergente, né? E o teorema de Stokes, né? Do fluxo rotacional. Mas, por enquanto, só vamos fazer essa observação. Então, veja que o gradiente do campo escalar, né? O divergente rotacional de um campo vetorial, né? Independe de quais operações, né? Translação ou rotação das coordenadas cartesianas, né? Ou seja, se você considera, por exemplo, o gradiente em um determinado sistema coordenado e você faz uma rotação ou uma translação desse sistema coordenado, ele vai ser independente, vai ser o mesmo valor. Tal como, por exemplo, se você tem o área de um círculo, ela independe de onde desse círculo está no plano cartesiano, por exemplo, né? Pode estar o centro na origem ou o centro em algum ponto. Então, ele independe, né? A área vai ser a mesma se você faz uma rotação, o plano cartesiano, ou faz uma translação, a área vai ser a mesma. Aqui, a mesma coisa. Então, ele independe dessas operações de translação e rotação das coordenadas cartesianas, né? Bom, aqui eu escrevi, né, que essa afirmação pode ser confirmada, né? Fazendo diretamente as contas, em alguns casos, dá para fazer, em outros é um pouquinho complicado, né? Ou com base na intuição geométrica, né? Por exemplo, né? O gradiente de uma função. O que nós vimos na segunda unidade do gradiente de uma função, né? Nós sabemos que quando a derivada, calculamos a derivada direcional com relação ao gradiente, né? Decimos que a função cresce, né? E ele atinge seu máximo valor quando você calcula a derivada direcional, sendo o gradiente a direção dessa derivada. Isso nós aprendemos já na segunda unidade, né?
O análise da não dependência de translação ou rotação das coordenadas cartesianas do divergente e do rotacional, como dizemos aqui, é mostrado como consequência dos teoremas de Gauss, ou da divergente, né? E o teorema de Stokes, né? Esses teoremas aqui são teoremas de integral, que envolvem integral de superfície, que vão ser só estudados no cálculo 3, né? Na próximo semestre. Certo? Só para você já levar em consideração, né? Da independência desses campos vetoriais com relação à translação ou rotação dos planos cartesianos. Das coordenadas cartesianas. Tudo certo? Então, veja aqui. Operador Nabla, como podem ter observado, ele praticamente foi usado para definir o gradiente, o divergente e o rotacional. Então, geralmente, esse operador Nabla, né? Dependendo você onde vai aplicar, ou aplica com relação a um campo escalar ou a um campo vetorial, né? Ele pode agir como um operador de derivação e, de outro lado, pode escrever simplesmente como um vetor. Então, vai depender aqui. Assim, por exemplo, vamos ilustrar essa observação aqui com o seguinte exemplo, né? Veja que eu tenho aqui uma função real, definida num espaço tridimensionais, a valores reais, ok? E essa função é de classe C1. C1, porque eu vou precisar as derivadas parciais de primeira ordem dessa função f, certo? E aqui eu tenho um campo vetorial, ok? Definida no mesmo espaço tridimensional que a função escalar, só que aqui há valores vetoriais, R3, tá certo? Tá certo? E vamos dizer também que apesar que eu não escrevi, também vamos exigir que esse campo vetorial também seja de classe C1, tá certo? Então, veja aqui. Vamos a calcular o rotacional do produto da função escalar f com o produto com o campo vetorial A, tá certo? Então, esse FA que está aqui é um vetor, tá certo? Porque esse F que está aqui, como é função real, ele vai multiplicar a cada um dos componentes do campo vetorial A, tá certo? Então, nós queremos calcular aqui seria o rotacional desse campo vetorial. Então, veja que, por definição, vou voltar aqui um pouquinho. Aqui. O rotacional de A, por definição, é o quê? É o produto vetorial do quê? Do gradiente com esse campo vetorial. Certo que está aqui? Vamos a voltar aqui. Certo? Então, vamos a levar em consideração aqui. Então, o rotacional desse campo vetorial F com A vai ser igual ao quê? Ao produto vetorial do gradiente com o campo vetorial, que seria FA, certo? E aqui vamos usar as propriedades do gradiente no produto vetorial, né? Ali do produto vetorial, que aqui é igual a isso aqui. Esse aqui seria o quê? O gradiente de F, produto vetorial com o campo A, mais F vezes, aqui seria o quê? O produto vetorial aliás, nesse caso aqui seria o quê? O rotacional de A, certo? Por definição, né? E aqui nós temos aqui o gradiente de F, só escrever aqui a definição lá, e aqui teria F rotacional de A. Então, esse aqui seria, por exemplo, aqui, sem apelar às contas fixas, né? Só usando propriedades do gradiente, né? Tanto no produto vetorial, nós só temos essa fórmula que está aqui. Então, o rotacional de um campo vetorial F com A igual que é o gradiente de F, produto vetorial com o campo vetorial A, mais F multiplicado com o rotacional de A. Certo? Lembrando que o rotacional tem que ser um vetor, então a fórmula obtida tem que ser um vetor. Tudo certo? Então vamos a desenvolver assim passo a passo algumas propriedades para ficar claro algumas propriedades que provavelmente a gente vai usar um pouquinho no próximo semestre, né? Vejamos aqui, né? Nós temos aqui dois campos vetoriais, A e B. Certo? Diferenciáveis, classe 1, né? Vamos a mostrar o quê? Que o divergente do produto vetorial de A com B é igual a B vezes rotacional de A. Aqui, veja aqui não escrevi, mas aqui entende-se como se fosse produto escalar, porque o B é um vetor e o rotacional de A também é outro vetor. Então, quando você vai multiplicar, você entende-se como produto escalar. Certo?
produto escalar aqui. A mesma coisa aqui, né? Aqui seria o vetor A rotacional com B. Certo? Vamos provar essa fórmula que aparentemente é fácil de mostrar, de fato. Então, veja aqui. Vamos a considerar o sistema cartesiano de coordenadas, não? Então, nesse sistema de cartesiano, o vetor A pode ser escrito da seguinte forma, né? A primeira componente é P1, a segunda é Q1, R1. Eu aqui, não vou dizer por preguiça, simplesmente por noção. Veja que P1, Q1 e R1 são funções de x, y e z, tá certo? P1 e Q1 são funções reais. Elas estão definidas em ômega, só que são valores reais. E as componentes do vetor B são P2, Q2 e R2. De novo, né? P2, Q2 e R2 são funções reais, ou seja, estão definidas em ômega e valores reais. Certo? São as componentes aqui. Então, e aqui vamos a usar a definição, né? Primeiro, veja que nós precisamos calcular o produto vetorial desses dois vetores. Então, vamos a calcular primeiro o produto vetorial de A com B. Vamos lá? Tá, primeiro calculamos o produto de A com B. Como dizíamos, né? Aqui o pseudo determinante. Esse aqui não é determinante. Por que não é determinante, né? Porque I, J, K não são funções reais, são vetores. Então, por isso que já é pseudo determinante. Tá. Aqui escrevemos, espera, aqui na segunda linha, veja que escrevemos as componentes do vetor A e na terceira linha as componentes do vetor B. Certo? E aqui desenvolvemos tal como já sabemos, né? Então, obtemos essa expressão que está aqui. Certo? Um vetor. Portanto, né? Agora vamos a calcular o divergente desse produto vetorial. Nós temos aqui divergente, nós já temos aqui. Então, aqui é igual ao divergente desse produto vetorial. O divergente seria igual a quê? A primeira componente, você vai derivar com relação a x, aqui, mais a segunda componente, que está aqui, deriva com relação a y, aqui, e mais a terceira componente, deriva com relação a z. Certo? Então, aqui já fica fácil, aqui praticamente é a primeira parte de derivadas parciais de primeira ordem, né? Aqui você vai derivar por esse produto que está aqui, derivado do produto, né? Depois deriva esse aqui também como produto, todo com relação a x. Y e z aqui são constantes. E aqui na segunda parte vai fazer a mesma coisa, certo? Então, derivando, vamos obter o quê, né? Veja que aqui é o produto, né? Só que vou dizer isso no primeiro desenvolvimento aqui. Aqui seria igual a quê? R2 vezes derivada parcial de Q1 com relação a x, mais Q1 vezes derivada parcial de R2 com relação a x. Agora, a vez desse termo que está aqui, e assim por diante, vai para todos, né? Aqui eu já escrevi todos, já está vendo aqui? Aqui seria a derivada parcial, os primeiros dois termos, seria a derivada parcial com relação a x. E aqui, eu teria o terceiro e o quarto termo que está aqui. Esses aqui. Certo? E assim por diante, vamos desenvolvendo. Eu tenho, esse aqui seria a derivada parcial com relação a y, do que dessa expressão que está aqui, né? E por último, na terceira linha, teria o desenvolvimento das derivadas parciais desses produtos, que está aqui com relação a z. Certo? Que está aqui. E aqui, veja o que vamos fazer agora, né? Vamos a observar onde que P2 aparece multiplicando, né? Aqui. Aqui o P2 aparece. Onde mais? Tem que aparecer mais. E aqui, P2. Certo? Vou colocar esse P2 em evidência. O que vai ficar aqui? Vai ficar a derivada parcial de R1 com relação a Y, tá aqui. E menos derivada parcial de Q1 com relação a Z. Certo? E agora vamos observar onde que aparece o Q2. O Q2 está aqui. O Q2 aparece aqui. E aparece aqui. Coloco em evidência, tal como foi aqui. E também a mesma coisa com R2. R2 está aqui. E está aqui. Certo? Coloco em evidência, tenho esse. E também vamos observar o P1, onde que aparece, né? Aparece duas vezes. Aparece um aqui e aparece outro aqui. Coloco em evidência. A mesma coisa vou fazer com Q1 e Q2. Tudo certo? Agora vamos observar, né? Nós dizemos que as componentes de B, do vetor B, são o quê? É P2, Q2 e R2. Né? Então, vamos a observar a quarta linha, que seria essa que está aqui, certo?
A quarta linha que está aqui, eu posso observar como se fosse um produto escalar. Qual produto escalar? Do vetor B com o rotacional de A. Se a gente calcula o rotacional de A, eu não calculei aqui, mas aqui, se eu quiser calcular o rotacional de A, aqui mesmo, aqui. Como seria o rotacional de A? Seria aqui o divergente com A, né? Não seria aqui? Aqui seriam as derivadas parciais, com relação a X, com relação a Y, e aqui seriam as componentes de A. Quando eu desenvolvo o rotacional de A, vai dar esse vetor que está aqui. Essa aqui seria a primeira isso. Essa aqui seria a primeira componente do rotacional. Essa aqui seria a segunda componente do rotacional de A. E essa aqui seria a terceira componente rotacional de A. Quando eu faço o produto escalar, né, ficaria assim. E a mesma coisa com a quinta linha. Aqui seria P1, Q1 e R1 são as componentes do vetor A, certo? E esses que tá em parênteses são as componentes de rotacional de B. Ou seja, esse aqui é desenvolvimento do quê? Do produto escalar de A com B. Ou seja, não, o que nós queríamos, né? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Fechamos o chat. Bom, a Lívia falou que sim, né? 49. Bom, a Lívia é a voz do povo aí, né? Então, tudo bem, então tá claro. Vamos a uma próxima página. Veja aqui, né? Aqui só uma pequena observação. Quando aplicamos duas vezes o operador nabla, né? Devemos considerar o seguinte. Aqui vem aqui o produto vetorial, isso todo mundo já sabe, né? O produto vetorial de um vetor com ele mesmo é zero, né? É um vetor nulo. Assim, por exemplo, se você faz o produto vetorial de nabla com nabla, o resultante vai ser o operador nulo. Enquanto quando você faz o produto escalar, né? O escalar, por exemplo, escalar nabla com nabla, geralmente seria dessa forma que está aqui. E a anotação que você usa é esse triangulinho que está aqui, certo? O que nós vimos, o que nós usamos faz pouco tempo, esse que se chama operador de Laplace. Assim, por exemplo, se φ é uma função real, né, definida no espaço tridimensional a valores reais, né? Um campo escalar, né, de classe 2, então quando queremos calcular o operador de Laplace de φ, então basta simplesmente em essas derivadas parciais de segunda ordem escrever φ, certo? Então esse aqui entende-se como sendo o operador de Laplace aplicado na função escalar φ, certo? Agora, se você tem um campo vetorial, A, por exemplo, com esses componentes, né? P, Q e R, e você quer aplicar aqui o operador de Laplace, obviamente você pode, né? Operador de Laplace para uma função vetorial. Tá certo? É igual aqui a operador de Laplace de cada um dos componentes, né? Tá certo? O vetor aqui vai ser a operador de Laplace com relação a P, operador de Laplace com relação a Q e operador de Laplace com relação a R. Então, pode também ser aplicado o operador de Laplace para funções vetoriais, né? Tudo certo? Aqui nós temos algumas propriedades que eu gostaria de que nós fizéssemos, todo mundo fizéssemos juntos, né? Verificamos essas propriedades. Veja que como nós estamos aqui no espaço tridimensional, né? Nós podemos usar coordenadas retangulares, né? E verificar, porque aqui não está especificando de que forma é o campo vetorial A, nem a função escalar φ, por exemplo, né? A única exigência que estamos fazendo que está aqui, que é o campo vetorial, e tanto o campo escalar como vetorial, as duas são de classe C2. Ou seja, que os dois campos, né, tanto escalar como vetorial, são de classe C2. Ou seja, possuem derivadas até ordem 2 e sejam contínuas. Tá certo? A primeira é muito fácil verificar, a gente já usou, mas é muito fácil verificar, né? O divergente do gradiente de φ. E esse aqui vai ser o operador de Laplace aplicado na função φ. Então, vejamos, vamos a verificar então a primeira, né? Divergente do gradiente de φ. Vejamos aqui. Por definição, o gradiente de φ é o quê? Como nós estamos aqui
definido um espaço tridimensional, né? Valores reais, então, tem 3 componentes aqui. Então, o que significa? Seria a derivada parcial de φ com relação a x. A segunda componente, derivada parcial de φ com relação a y. A terceira, derivada parcial de φ com relação a z, né? Essas são as componentes do gradiente de φ. E veja que nós vamos a calcular o divergente desse gradiente, né? O que diz o divergente? Seria o quê? A derivada parcial com relação a x da primeira componente do gradiente. Nesse caso, como já é a derivada com relação a x, deriva com relação a x, então vai ficar isso que tem. Certo? A mesma coisa com a segunda componente, deriva com relação a y. Como ela já é derivada parcial com relação a y, deriva mais uma vez, vai ficar a segunda derivada. E mais a derivada parcial com relação a z da terceira componente. Mas a terceira componente já era a derivada parcial com relação a z. Por isso que fica a derivada parcial de segunda ordem com relação a z. E isso aqui está aqui, já reconhecemos que é o operador de Laplace. Tudo certo? Vamos perguntar aqui se está tranquilo. Tranquilo essa propriedade, não é? Tranquilo. Então vamos provar a próxima, né? O que diz a próxima aqui? Veja aqui, a próxima é o quê? É o rotacional do gradiente de φ. O gradiente de φ é um vetor, portanto, o rotacional desse vetor, gradiente de φ. Esse aqui vai ser igual ao vetor nulo. Vamos a verificar essa propriedade. Certo? Por definição, né? No veja aqui, nós queremos o rotacional do gradiente de φ. Certo? Então, por definição aqui, é o pseudo-determinante. Na primeira linha tem os vetores unitários. Na segunda linha, nós entendemos que o rotacional do gradiente de φ é igual ao quê? É o produto vetorial do que? De nabla com o vetor gradiente de φ. Certo? Aqui na segunda linha temos as componentes do vetor nabla. E na terceira linha, as componentes do gradiente de φ. Certo? E aqui só desenvolver, né? Vamos a desenvolver com relação à primeira linha, I. Veja aqui, tem I. Deixa eu ver o que está aqui. Vamos a marcar. Aqui tem o I. E, né? Agora, anula a primeira linha e a primeira coluna. Temos o determinante 2 por 2 que está aqui. Já apareceu aqui. E aqui, veja aqui, você entende aqui, quando tem aqui derivada parcial com relação a Y, do que? Da derivada parcial de φ com relação a C. Então, essa expressão que está aqui, entenda-se como vai ser a derivada parcial de segunda ordem de φ com relação a Y e com relação a C. E aqui vamos a usar aquela propriedade, o teorema de Schwarz, que lembra, né? Se a função de n variáveis, de n variáveis, né? A função real, definida em um espaço n-dimensional valores reais, né? E é de classe C2, então decimos que as derivadas parciais de segunda ordem mistas podem comutam, né? Certo? Pode trocar a ordem de derivação. Então, vamos a levar em consideração aqui. E aqui é a mesma coisa, né? Quando se deriva isso aqui, seria a derivada parcial com relação a z, da derivada parcial de φ com relação a y, né? Aqui, de novo, entende-se como se fosse aqui a derivada parcial de segunda ordem de φ. Como já tinha derivada parcial com relação a y, aí você deriva com relação a c. Tudo certo? Tá. Obtém isso aqui daí, né? E a mesma coisa com j e com k. Você obtém essas expressões que está aqui. Mas veja que desenvolvendo em cada parênteses, aqui, você desenvolveu aqui, seria o quê? Derivada parcial de segunda ordem de φ com relação a y e z. E aqui seria a derivada parcial de segunda ordem de φ com relação a z e y, né? Está aqui. Então, essas derivadas parciais que estão aqui são iguais. Como são iguais, então a diferença vai dar zero. A mesma coisa aqui, né? Em todos os parênteses aqui. Aí vai dar zero, aqui também vai dar zero, né? Portanto, notemos que o resultado vai ser o vetor nulo. Vetor nulo. Tudo certo? Vamos agora para a terceira propriedade. O que diz a terceira propriedade, né? A terceira propriedade diz o seguinte, né? O gradiente do divergente de A. Aqui na verdade, isso é definição, né? Gradiente do divergente de A.
é igual nabla produto escalar com nabla do vetor A. Na verdade, aqui é divergente isso aqui. Porque, veja, aqui nabla de A, aqui não pode entender-se como... isso aqui entende como produto escalar, né? Porque aqui tem o nabla é um vetor tridimensional e A também é um vetor tridimensional. Aí você faz o produto escalar aqui. Uma vez que vai o produto escalar aqui, então aí você vai pegar o gradiente. E o resultado vai ser esse aí, né? Então vamos lá. Veja aqui. Aqui tem um vetor tridimensional A, que vamos escrever dessa forma que está aqui. O divergente desse campo vetorial que está aqui, como sabemos, vai ser o quê? A soma das derivadas parciais de cada uma das componentes. O P com relação a X, o Q com relação a Y e o R com relação a Z. Então, e agora vamos calcular o gradiente do divergente. Então, vamos a pegar... Isso aqui é o divergente, como dizia. Vamos aqui. O divergente do campo vetorial A é uma função real. Aqui. Para tomar o gradiente dela, o que vamos fazer? Vamos a pegar toda essa função real e vamos a... A primeira componente vai ser a derivada parcial com relação a X. Está vendo aqui? A segunda componente vai ser o quê? A derivada parcial de toda essa função real que está aqui e deriva com relação a Y. E a terceira componente vai ser o quê? A derivada parcial de todo isso aqui com relação a Z. Se você pode observar aqui, né? Aqui nós podemos escrever em forma de vetor, novamente, né? Dizemos que isso aqui é o divergente e esse aqui é o gradiente. Ou seja, você, em vez de escrever assim, você pode simplesmente usando o operador nabla, você pode escrever assim. Facilmente obtém-se isso. Tudo certo? Agora vamos a quarta. Na quarta propriedade diz que o divergente do rotacional do campo vetorial A é igual a zero. Aqui se é um zero escalar, tá certo? Porque é divergente. Vamos a provar a quarta propriedade. A quarta propriedade eu já não fiz, não fiz, mas eu deixei indicado, né? Isso vocês podem verificar tranquilamente. Assim como a quinta propriedade também podem verificar tranquilamente. Isso aqui vou deixar para vocês fazerem. Tudo bem? Só vamos a fazer uma pequena observação, né? Qual que é essa pequena observação, né? É com relação a se o rotacional, por exemplo, o campo vetorial, por exemplo, é zero ou é nulo, né? Então, dizemos que nesse caso, o rotacional se chama irrotacional. Então, o campo vetorial chama-se o campo vetorial cujo rotacional é nulo, chama-se irrotacional. Então, exemplos de campos irrotacionais, vocês provavelmente vão a... Não sei se já estudaram ou vão estudar. Seria, qual seria, por exemplo, os campos da força de gravidade, por exemplo, né? A lei de Coulomb, a força de atração das partículas, né? São exemplos de campos vetoriais irracionais. E esses campos, como vamos ver um pouco mais para frente, né? Quando vamos estudar integralidade, são campos que se chamam campos conservativos. Por que são campos conservativos, né? Porque vai existir uma função real, cujo gradiente vai ser ser esses campos vetoriais. Tá certo? Essa função geralmente se chama-se função potencial. Tá certo? Então, decimos que os campos vetoriais são conservativos, existem funções potenciais tais que os gradientes dessas funções, o gradiente dessa função potencial é igual ao campo vetorial. Vamos ver um pouquinho mais para frente isso, né? Só que é um modo de informação. Tudo certo? Tá. Então, esse aqui é o 4 ou 5 que eu vou deixar para vocês verificarem. Mas vocês podem verificar isso aqui. Essa aqui é a anotação através incluindo o vetor nabla. Mas vocês podem usar isso aqui, provar para um campo vetorial em sistemas cartesianos, né? Por exemplo, vocês escrevam
o vetor A, componentes P, Q e R, e calculam primeiro o rotacional. Uma vez calculado o rotacional, aí você pega o divergente e vão verificar que de fato é zero, né? A mesma coisa fazem para isso aqui. Do rotacional de A, por exemplo, fazem a mesma coisa. Você calcula o rotacional do campo vetorial A e logo após calculam novamente o rotacional. E vão checar essa fórmula que está aqui muito interessante. Tá bom? Só vou deixar para vocês fazer. E por último, vamos a tentar fazer, mas isso aqui eu vou. Essas propriedades que eu falei para vocês, né? Faz pouco tempo. O gradiente do produto, que a gente escreveu como propriedade e não provou, mas agora podemos provar. Eu vou deixar uns 3, 4 minutos, né? E vou usar essas afirmações como uma participação, como se fosse participação presencial. Me parece que vocês, quem participou foi o Samuel, eu lembro que foi a primeira unidade, não é, Samuel? E eu dei alguns pontos, né? Então eu vou pedir para vocês tentarem provar essas afirmações. Não são difíceis, não estou usando a definição. Tudo certo? Posso dar quanto tempo? 5 minutinhos? Tentar provar essas propriedades. Tá certo? Vocês vão provar essa aqui. Isso aqui essas propriedades que tem a gente usou já, propriedade divergente, né? Eu usei, por exemplo, esse aqui também usamos, e esse aqui não usamos, mas podemos provar. Tudo certo? Vou dar um tempinho para vocês tentarem fazer, então. Ok? Mãos à obra, ou caneta na mão, né? E papel. Obviamente, quem fez tem que mostrar para todos, né? Para ver como se está certo ou não. Tudo bem? Hoje tá muito silencioso vocês, né? Inclusive a Lívia, que a veces tem microfone, conversar agora não, nem isso, né? Quem participava era a Lívia, o Samuel, né? A Júlia também, a vezes, tá lá no microfone. Tudo bem? Não tem nenhuma manifestação no chat? Será que eu estou falando sozinho? Bom, aqui alguma. Vou tentar, professor. 5 minutos, tá ok. Então a Lívia, ao menos, já deu mostra que está ali, né? A Laura também falou, vou tentar. Tentar é sempre importante, tá certo? A Tudo primeira. bem. Rony. Não, falei tudo bem. Sim. A primeira é fácil. Vamos provar a primeira. Tudo bem? Vamos lá. Enquanto vocês aí tentam fazer, eu vou pegar um café, tal como o Lucas Gorochet também, né? Tá, são 10 e 6, então 10 e 11 estão por aqui.
¿Quién levantó a mão? Então, turma, quem levantou a mão primeiro? Tudo bem? Então, se ninguém fez, então vamos a terminar. Então, vou passar rapidinho aqui. Vou mostrar os slides. Bom, com relação à primeira propriedade, né? Nós temos que provar o quê, né? Que o gradiente de φ com psi é igual que o φ vezes o gradiente de psi mais psi vezes o gradiente de φ, certo? Obviamente aqui estamos cuidando que φ e psi são funções, campos escalares, né? E de classe C2, certo? Mínimo, de classe C2. Então vamos a provar a primeira propriedade. Deixa eu escrever quase detalhado tudo isso, né? Então vejamos aqui. Aqui a notação usando nabla, né? Seria o gradiente. Então aqui, o que significa? Significa que vou pegar a derivada parcial desse produto com relação a x, está vendo aqui? A primeira componente do vetor do gradiente. Mais, o segundo componente vai ser igual ao quê? A derivada parcial desse produto com relação a y, e a terceira componente vai ser a derivada parcial desse produto com relação a z. Certo? Está aqui. Aqui a segunda linha é o desenvolvimento. Aqui tem um produto, simplesmente, né? Aqui seria a derivada do produto de φ com psi com relação a x. Desenvolvido aqui, dá isso que está aqui. A terceira linha é o desenvolvimento da derivada de φ com psi com relação a y, né? Derivada do produto. Está aqui, novamente. E a quarta linha é o desenvolvimento da derivada parcial desse produto com relação a z. Está aqui, certo? E aqui vamos fazer o seguinte, né? Nós temos aqui a segunda e a terceira e a quarta linha, tá certo? Segunda, terceira e quarta linha. O que vamos fazer nessa segunda, terceira e quarta linha? Vamos a colocar em evidência o psi. Onde que aparece o psi, né? Aqui, vamos apagar aqui. Aparece aqui, vendo? Aqui uma. Onde mais? Aqui, aqui e aqui. Coloca em evidência, tá certo? Aqui. E vezes, vezes o que está aqui, né? E agora vamos a colocar em evidência φ. O φ também aparece aqui, né? Também aqui, aqui e aqui. Coloca em evidência vezes esse produto que está aqui. E aí reconhece que está aqui. O primeiro parênteses aqui, esse aqui é o quê? É o gradiente da função φ. E esse segundo parênteses é o gradiente da função psi. Portanto, fica isso facilmente. Tudo tranquilo?
Alô? Pessoal? Oi, professor, ficou mais tranquilo. Não tinha conseguido fazer a dedução em si, mas agora eu consegui entender melhor. Como falei, né? Se você não responde, eu vou achar que estou sozinho, né? Então, se estou sozinho, então eu não preciso falar. Então, eu vou simplesmente sair daqui da videoaula. Essa, essas videoaulas remotos, ele tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado ruim é quando você tem uma turma que não reage, por exemplo, né? Você fala e pergunta, você tem que botar 3, 4 vezes, porque, na verdade, nenhum de vocês está com câmera, por exemplo, aqui, né? Há alguns que têm microfone. Então, para mim, é difícil saber se vocês estão aí. Então, eu falo e explico, né? E, ao menos, o que eu penso, né? Ao menos quando eu pergunto alguma coisa, está tudo certo, podemos seguir, ao menos um ou dois responda, se está tranquilo, vamos para frente, né? Ou não entendi, explique de novo. Porque se é lei do silêncio ali, ou mano, lei do silêncio não vou dizer, né? Se todo mundo está calado, ou não escreve, ou não reaciona, para mim é difícil dizer, será que estão aí? Será que deixaram o controle ligado e estão fazendo outra coisa, né? Então, seria bom ter esse retorno, né? Eu já falei isso para vocês, mas repito novamente. Né? É bom saber que ao menos vocês estão atrás das câmeras, né? Um sinal assim. Tá, então Mas, agora vamos professor, a. Oi? veja bem, não se preocupe quanto a isso, não. Todas as aulas, por mais que a gente fique calado, a gente está prestando atenção a tudo que o senhor fala. Eu sei, Rony, mas sempre, Tanto sempre que que. a gente, tanto que a gente fica, às vezes, até, nossa, que cálculo, né? Esse cálculo está bem avançado, como é que a gente vai resolver? Então, Sei, assim, não Rony. se preocupe quanto Uhum. a isso, não. É porque a gente está notando. Como a gente não tem como gravar, só o senhor que grava e depois coloca lá no cigarro, a gente Uhum. anota muita coisa no caderno. Então, muitas das vezes a gente fica calado mesmo. Aí, quando o senhor fala, a gente para de anotar e vai responder. Sim, mas meu questionamento não era com relação a ele, é simplesmente dar uma, como fala, uma luz que estão aí, perfeito, tá ok, podemos seguir ou não, repete, nesse sentido, bem? Tá, então vamos para frente, vamos agora provar a segunda propriedade, a não ser que algum de vocês tentou e fez a segunda propriedade, né? Qual é a segunda propriedade? Vamos a voltar aqui, é provar que o divergente da função escalar φ multiplicado com um campo vetorial A, o divergente desse campo vetorial, né? É dado por φ, divergente do campo vetorial A, mais o vetor A e vezes o gradiente de φ. Aqui, obviamente, entende-se como um produto escalar. Tá vendo aqui? Aqui tem o vetor A e gradiente de φ. O vetor A é um vetor, novamente, e o gradiente é um vetor. Então, quando você vai multiplicar, entende-se como um produto escalar. Certo? Bom, como acho que ninguém fez, né? Então vamos a fazer então. Segunda propriedade, né? Vamos lá. Eu tentei colocar passo a passo para vocês verem como se faz, né? Veja que vamos a supor que o campo vetorial seja dessa forma, as componentes dele sejam P, Q e R. E vejam que φ é uma função escalar, certo? Função escalar, então valores reais. Então aqui o divergente de φ com A. Aqui nós temos, na verdade, uma função real multiplicada por um vetor. Como que se entende aqui? Se entende que essa função escalar vai multiplicar a cada um dos componentes do campo vetorial A, certo? Então, na verdade, φ A vai ficar de que forma? Vai ficar aqui φ vezes PI mais φ vezes QJ e mais φ vezes RK, certo? Esse seria o campo vetorial φ. E agora vamos calcular o divergente. O divergente nós sabemos que é igual, né? Seria a derivada parcial da primeira componente, que seria φP, está vendo aqui, com relação a x. Seria com relação a x. A segunda componente, aliás, mais a derivada parcial da segunda componente, que é φQ, com relação a y. E mais a derivada parcial de φR com relação a z, né? Ou seja, a terceira componente com relação a z. Então, uma vez que tá aqui na segunda linha, já é fácil, porque são derivadas parciais de primeira ordem, né? Produtos parciais. Veja que P, Q e R agora são funções reais.
porque elas são componentes do vetor do campo vetorial A. Aqui usa a regra do produto, né? Na primeira. Aqui, regra do produto. Porque tem a função φ com P. Aí usa a regra do produto, nós temos esse desenvolvimento que está aqui. Os dois, tá certo? Para a segunda derivada parcial que está aqui, novamente, a regra do produto. Φ com Q deriva com relação a Y. Nós temos esse e esse, que é o desenvolvimento. E aqui na terceira componente, aqui, derivada parcial do produto φ com R, certo? Tem esse desenvolvimento que está aqui. Perfeito? Então, agora você vai observar vamos ver qual seria a linha aqui. Seria a 1, 2, 3. Vamos observar agora a terceira e a quarta linha. Vamos apagar esses remarcadinhos aqui para não atrapalhar. Vou apagar esse aqui, tá? Agora, na terceira e quarta linha, vamos a colocar o φ em evidência, né? Onde que aparece o φ? Aparece aqui, aqui e aqui, certo? Colocamos em evidência, então vai ficar φ vezes o quê? Derivada parcial de P com relação a X, está aqui, mais derivada parcial de Q com relação a Y, está aqui, e mais derivada parcial de R com relação a Z, está aqui, certo? Tá. O que ficou? Qual termo ficaram? Ficou esse termo que está aqui, esse termo aqui, e esse termo aqui, né? Os três termos que estão aqui. Esses três termos que estão aqui, eu posso entender como que, vejam aqui. Vejam que o P multiplicado com a derivada parcial de φ com relação a X. O Q está multiplicado com a derivada parcial de φ com relação a Y. E o R está multiplicado com a derivada parcial de φ com relação a C. Vejam que P, Q e R são as componentes do campo vetorial A. E derivada parcial de φ com relação a X, derivada parcial de φ com relação a Y e derivada parcial de φ com relação... São as componentes do gradiente da função φ. E ele está multiplicado componente a componente. Então, eu posso entender que esse aqui seria o produto vetorial do quê? Do campo vetorial A, com essas componentes, com o gradiente da função π, com essas componentes que está aqui. Quando eu multiplico esse com esse, tá vendo? Você multiplica... A multiplicação é componente por componente e soma. Dá esse que está aqui. E assim, então, tenho aqui φ, essa parte que está nesse parêntese aqui, é o que? O divergente de A. Tá vendo aqui? Divergente. Mais, e aqui, isso o que? São as componentes do vetor A, que está aqui. E aqui é a definição do gradiente de φ. Tudo certo? Tranquilo, né? Rony, Lívia. Mais ou menos. Mais ou menos. Precisa repetir alguma coisa? Pulamos, Rony? Precisa de explicação de alguma coisa que não ficou claro? Não, minha dúvida é aquela mesma coisa, é geral, do início ao fim. Eu tenho que, no caso, como o senhor está fazendo, eu tenho que rever 2, 3, 4 vezes para poder compreender melhor. Porque eu tenho um pouco de dificuldade quando eu vou derivar. Tanto é que o senhor já viu, né? Eu já fiz trabalho, já fiz prova que o senhor viu que estava bem confuso, como o senhor já me disse. Porque eu tenho uma certa dificuldade. Aí eu tenho que rever tudo de novo. Tá, essa questão de derivar, perfeito. A primeira coisa que temos que fazer é simplesmente colocar primeiro as coisas em ordem, pela definição. Aí depois derivar com cuidado e se obtém tranquilamente. Eu sempre Lucas Gruchel aqui, eu sempre reassisto e vejo outras aulas. Não tento mais pegar mesmo de primeira. A primeira vez que vejo é mais uma base. Fica mais claro quando eu vejo também. Lucas Gruchel, eu vejo que o comentário que fazem muitos cientistas, né? Cientistas de nível mundial. Inclusive, quando eu estava na USP, né? Na Universidade de São Paulo, ali tem vários cientistas, né? Em diferentes áreas. E um deles, às vezes, que eu tinha uma certa amizade, né? Ele falava assim, Davi, quando você vai a um congresso internacional, participar, né? A primeira vez, você não vai entender nada. Não tenha vergonha disso aqui. Isso acontece com todo mundo. Mas já serviu para você saber que você não sabe nada. Já é uma coisa, é um início, né? A segunda vez, quando você vai ter a oportunidade de ver essa palestra parecida ou um assunto parecido, aí você já vai ficar sabendo já alguma coisa. Alguma coisa vai ficar sabendo, né? Esse já é um início. Na terceira, você vai ficar mais... É algo novo. Não tenham vergonha de dizer, não entendi, não se
constranger, autoconstranger, dizer, puxa, não sei porque eu não entendo. Não, mas isso já acontece com todo mundo. Quando tenha novos conhecimentos, obviamente. Mas o que vocês têm que saber é, puxa, de fato, não sei nada aqui, não tem vergonha, né? Então, o que eu faço para reverter a situação? Não tem outra, só estudar. É assim que vai avançando, né? A maioria dos cientistas no mundo, não todos são gênios. São poucos gênios, na verdade, né? Área, né? A maioria, os normais como nós, o pouquinho conhecimento que devemos ter é a base de suor, de trabalho, né? Estudar, do lado de uma mesa, um papel e tentar, um sacrifício. O conhecimento não vem assim de graça, como vinha para aquele matemático famoso, estou esquecendo o nome, Ramanujan, acho que ele dizia que todo o conhecimento dele ele vinha através do sonho da Kaisa, da deusa Kaisa, né? Aquele matemático famoso. Acho que tem um filme famoso dele, né? O Infinito, alguma coisa assim, não estou lembrado. Porque ele fazia umas contas maravilhosas e incríveis que ninguém podia pensar, né? Então, quando ele foi a uma universidade de Inglaterra, ele teve o prazer de trabalhar com Hardy, né? Hardy é um matemático bem formal. Ele dizia, então, formaliza seus conhecimentos, né? Por que esses cálculos são assim, essas contas? Eu não sei, eu escrevo porque é a deusa Kaisa ela, quando eu durmo, ela me dá os conhecimentos. Aí, quando acordo, eu sei que isso é assim. Mas ele não sabia formalizar matematicamente, né? Então, essa forma de formalizar o conhecimento é o que não é aceita, por exemplo, na classe científica. Porque em matemática, na física, você tem que formalizar. Uma vez formalizado, aí podemos conversar. Aí, né, esse foi o problema. Então, como eu dizia, né, para não sair do contexto, né? Então, tudo que a gente vai aprender ao longo dos anos é todo esse sacrifício. Todo sacrifício. Tudo tem que dedicação e mais dedicação, né? E, obviamente, o tempo vai permitir, né? Vocês vão poder participar em congressos, vão poder fazer mestrado, doutorado, se qualificar, né? Em alguma determinadas áreas, né? Assim que vai as coisas. Eu desejo que vocês sigam esse caminho. Tudo certo? Então, vamos a voltar para o nosso último exemplo. Tudo certo? No terceira propriedade, o que temos para provar, né? Veja, a terceira propriedade é o seguinte, né? Nós temos o rotacional, do qual campo é campo vetorial. O campo vetorial é o campo vetorial A multiplicado por um campo escalar. De novo, né? Como nós colocamos o campo vetorial com A, com componentes P, Q e R, então o campo vetorial φ de A vai ter quais componentes? φP, φQ e φR. Certo? Vamos a voltar então para a propriedade número 3. Aqui, tá certo? Aqui, por exemplo, que eu escrevi aqui, né? O rotacional de φ A vai ser o rotacional aqui. Vejam que aqui, esse φ vai multiplicar a cada uma das componentes do vetor A, né? Certo? Aqui, multiplicou. Uma vez que está aqui, então, é o campo vetorial do qual eu quero calcular o rotacional, dá por essa fórmula que está aqui. Aqui tem a primeira linha, são os vetores unitários, JK. Na segunda linha é o que são as componentes do operador Nabla, o operador de Hamilton. E na terceira linha são as componentes desse novo campo vetorial que está aqui. φP, φQ e φR, que são as componentes. Uma vez que está aqui simplesmente é usar a definição, né? Com cuidado, obviamente, né? Que é muito fácil se perder aqui nos sinais. Então, aqui você primeiro desenvolve com relação a I, aqui tem o I, desenvolve aqui o determinante 2 por 2, vai ficar isso que está aqui, certo? Aí depois desenvolve com relação a J, vamos a ter esse desenvolvimento aqui, tá certo? É só desenvolver aqui. E aqui, com relação a K, tem esse desenvolvimento que está aqui. Uma vez aqui, vejam que os termos dos parênteses são derivadas parciais de primeira ordem, mas com relação ao produto de funções. Aqui, por exemplo, o primeiro termo daqui é derivada parcial com relação a y desse produto aqui, φ com r. Vendo aqui? Aqui o segundo termo é derivada parcial com relação a z de qual produto? Φ com q. E assim por diante, não? Então, aqui nós temos que ter cuidado essas derivadas parciais, né? E escrever corretamente.
Assim, por exemplo, vamos a desenvolver o primeiro parênteses, né? Porque o segundo e o terceiro são parecidos. No primeiro parênteses aqui, primeiro vamos a desenvolver esse termo que está aqui. Derivada parcial de φ R, produto, né? Com relação a Y. Aqui é derivada do produto. Qual seria? O segundo termo está aqui, vezes a derivada parcial de φ com relação a Y. Está aqui. Mas, agora, φ fica aqui, vezes derivada parcial de R com relação a Y. Tá certo? Aqui, assim, os primeiros dois termos, aqui, são o desenvolvimento dessa derivada parcial que está aqui. Agora é a vez de menos, do segundo, né? Mas veja que o segundo está com sinal menos, né? Então, por isso eu vou colocar menos e menos aqui. Aí desenvolve. Primeiro calcula a derivada parcial de φ com relação a Z. Aqui, e multiplica por Q. Aí depois troca a ordem, né? O φ vai ficar multiplicando a derivada parcial aqui com relação a Y. Tá certo? Isso aqui tudo do primeiro parênteses. Vai fazer a mesma coisa no segundo parênteses, que está aqui. E vai fazer a mesma coisa com relação ao terceiro parênteses, que está aqui. Tudo certo? Aqui. Aqui eu me adiantei um pouquinho, mas veja o que eu fiz aqui, né? Veja que aqui tem o φ aqui. Aqui, né? Φ aqui, com relação a esse aqui. Vou colocar esse φ aqui, em evidência. Esse com esse. Vou pegar esse. Deixa eu colocar, tá tudo aqui. Vou desmarcar tudo para você, para ver o que eu fiz aqui. Aqui. Nesse primeiro parêntese aqui, eu coloquei φ em evidência, tá vendo aqui? Eu tenho o φ aqui, aqui e aqui. Coloquei em evidência. Então, vai ficar aqui φ vezes derivada parcial de R com relação a Y, menos derivada parcial de Q com relação a Y. E aqui ficou o vetor I. Tudo certo? E aqui no segundo parêntese também eu fiz a mesma coisa. Aqui coloquei em evidência o φ. Ficou o quê? φ vezes derivada parcial de P com relação a Z, vezes, ou menos, derivada parcial de R com relação a Q. E vezes todo o vetor J. E aqui eu tenho também a mesma coisa. Coloquei aqui o φ em evidência. O que ficou? Φ derivada parcial de Q com relação a X, menos derivada parcial de P com relação a Y. K. Se observamos aqui, ficou então aqui, ficou φ multiplicado a alguma coisa I, mais φ multiplicado a uma coisa vetor J, e mais φ multiplicado a alguma coisa vetor K. Tá certo? Se vocês observam isso que está aqui, isso vai ser o quê? O φ vezes o rotacional de A. Porque tem φ, ou se vocês querem, podem colocar o φ em evidência em todos aqui. Podem colocar aqui, colocar em evidência φ, né? E aí o que vai sobrar vai ser o desenvolvimento do rotacional. E agora observem o que ficou. Bom, quando todos que têm φ são quantos termos? São 6 termos, né? Tá certo? Então ficaram mais 6 termos. Ficaram outros 6 termos que não dependem de φ. Aliás, multiplicando, né? Porque tem derivadas parciais no φ. Então, multiplicou esse com esse, né? Quando você vai ver isso aqui, você vai identificar, na verdade, que esse aqui seria, o que sobraram vai ser um produto vetorial de A com o gradiente de φ. Obviamente precisa ordenar. Eu coloquei já de forma correta, mas se vocês ordenam, vão ver que de fato é o desenvolvimento do produto vetorial, do campo vetorial A com o campo vetorial gradiente φ. Então, com essa prova dessa propriedade, nós vamos a terminar a nossa videoaula de hoje.